A graça de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Queridos amados, através desse vídeo, mais uma vez, venho trazer uma gloriosa palavra aos corações dos irmãos e para que vocês aprendam mais e mais do Espírito Santo. Esta palavra é para quem ainda não crê no inferno, porque ainda nos dias de hoje eu encontro irmãos que não creem no inferno, que não creem, que Deus, sim, ele permite, ele não joga as pessoas no inferno, tá? É os seus pecados que leva você para o inferno, ou eu, se ficar pecando, se continuar, eu me lanço no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Por que pessoas estão indo para o inferno? Porque elas se deleitam nos seus pecados. E eu vim provar através de uma escritura aqui da Bíblia Sagrada que sim, o inferno existe e que o próprio Senhor Jesus Cristo falou várias vezes desse lugar. Tá? Então, de uma forma espiritual, eu vou mostrar sim que o inferno existe, de uma forma espiritual. Amém? Que tudo aqui seja para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, e também para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Levem sempre em oração. Não venha contra esse irmão, que na verdade você não está vindo contra esse irmão, você está vindo contra Jesus Cristo. Porque quando Paulo viu Jesus Cristo, ele foi questionado, Jesus não falou assim, por que você persegue os meus? Não, Jesus falou assim, por que você me persegue? Então, se o irmão decidir me perseguir, lembre-se que você estará perseguindo a Jesus Cristo. Amém? Então, o intuito desse vídeo é provar para qualquer pessoa que sim, o inferno existe. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, a palavra que eu tenho é Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 até 31, a qual eu vou ler, tá, meus irmãos? Eu vou ler e depois virei com a pregação. E durante a leitura, eu procurarei pelo Espírito Santo trazer a explicação conforme a vontade de Deus, não conforme a minha própria vontade, porque eu sou homem, sou falho, também sou pecador, eu não sou digno de estar na presença do Pai, porém eu sou digno por causa do sangue de Jesus, tá? Porque a salvação é de graça, a salvação é gratuita, mas isso não quer dizer que nós venhamos a continuar no pecado da nossa alma, no espírito e também no nosso corpo e no nosso coração, amém? Então vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 19 até 31. Está escrito assim, o rico e o Lázaro. Vamos lá? Então, versículo 19, eu vou ler. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Então esse homem rico dava festa todo dia. Um homem rico, tinha roupas caras, e ele dava festa todos os dias. Imagine, todo dia da festa. Roupas caras, sapatos caros, as melhores coisas dessa terra. Amém? Então deu para você entender o versículo 19. Aí vamos para o 20. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Ou seja, havia também um pobre, um mendigo, que ele vivia ali próximo à casa do rico, mas o rico não prestava atenção nele. O rico tinha muito dinheiro, mas o pobre não tinha nada, ele ficava ali. E vamos ver o que aquele pobre fazia ali. Além de estar machucado, de estar largado, aqui a Bíblia fala aqui que ele estava lá, deixa eu ver aqui, que costumava largar, ou seja, que costumava sentar-se próximo à casa do rico, ou seja, ficar no chão, ficar largado no chão, ok? Então vamos para o versículo 21. Lázaro ficava ali procurando matar a fome
com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Então o pobre, aquele homem, aquele mendigo, ele ficava ali próximo da casa do rico, esperando cair migalhas, ou seja, uma esmolinha, alguma coisa que aquele rico ele poderia ter trazido, ele poderia trazer, todo dia ele dava festa. Então, do que sobrasse, ele poderia dar, né? Apesar que é digno, você pegar sobra, você está comendo, é digno, mas saiba todos aqui que Deus gosta sempre das coisas em primeiro lugar para Ele, tá? Isso aqui é uma outra pregação, mas aquele mendigo chamado Lázaro, ó, presta atenção, a Bíblia fala do mendigo Lázaro, não dá o nome do rico, tá? Então ele ficava ali, ferido, e os cachorros vinham lamber as suas feridas, e ele queria só apenas comer o resto da festa que aquele rico fazia todos os dias. Aleluia? Então vamos para o versículo 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Então vemos aqui no versículo 22 que quando o pobre morreu, esse pobre ele foi levado para o seio de Abraão, ele foi levado para o paraíso. Eu acredito fielmente que ele acreditava nos profetas e em Moisés, e assim ele colocava esperança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Mas eu olho aqui para esse rico que também morreu e foi sepultado. E para onde que ele foi? Olha aí, aqui ó. E ele foi sepultado, ó. O rico também morreu e foi sepultado. Aleluia! Mas vamos ver o que aconteceu com esse rico. Agora entra os mistérios espirituais. Agora é onde que as pessoas falam que as pessoas vão para um lugar de descanso. A Bíblia fala que é um lugar de descanso, mas não. Eu estou trazendo uma visão espiritual. E você vai ver para onde o rico foi e para onde o pobre foi. Bem, como já está no 22, ele foi para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso. Ou seja, a alma dele saiu do corpo. O corpo ficou na terra, mas a alma já está lá no paraíso, adorando as coisas maravilhosas que foram criadas no mundo espiritual. Versículo 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Ele quem? O rico. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Ou seja, ele sofria muito no mundo dos mortos. Interessante, né? Ele sofria muito no mundo dos mortos. Tem gente que fala que quando a pessoa morre, ela fica descansando. Ela está no sono. Bem, sim, a carne dela pode estar lá no sono, lá os ossos dela, né? Porque a carne é comida pelos bichos. Os ossos dela podem estar assim, lá descansando. Mas a alma dela já está sofrendo, mazelas no corpo, tá? Então, vai ser provado aqui. E quando ele olhou para o alto, ou seja, o paraíso é no céu, o paraíso é acima das nuvens do céu, mas o inferno sim é no fundo da terra. E quando aquele rico, ele olhou para cima, ele viu Lázaro ao lado de Abraão. Lázaro é aquele mendigo que morreu crendo no nosso Criador, né? Porque naquele período ainda Jesus não havia vindo. E estava lá o rico lá olhando para o céu. Então o que o rico faz? Preste atenção, 24. Então gritou, Pai Abraão, o rico gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Bem, ele estava onde? O rico estava no mundo dos mortos, e ele disse que estava sofrendo muito neste fogo. É aí que o mistério entra, é aí que eu falo, ele não estava descansando? Algumas pessoas dizem que não existe inferno. Então esse rico está dizendo o quê? Ele está neste fogo. Que fogo é esse? Jesus falou que lá no inferno os bichos não morrem. Lá não tem descanso. Lá é gritaria dia e noite. Com certeza a pessoa já deve ter ouvido o testemunho de pessoas que foram arrebatadas até o inferno. E também de pessoas que foram arrebatadas até o céu. Ou pessoas que foram arrebatadas até o inferno e depois até o céu. Então sim, existe, e eu estou provando na Escritura, uma das Escrituras, porque Jesus falou várias vezes sobre o inferno, e ele aqui está falando mais uma vez, dando exemplo em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até 31. Então está lá o rico lá, pedindo para que Abraão permita que
que Lázaro molha o dedo e venha molhar a língua dele. Sabe por quê? Porque no inferno não tem água, no inferno só tem fogo, só tem tormento, gritaria, só tem demônios te batendo na alma, demônios massacrando a alma, e lá não tem descanso de dia e nem de noite. Então aqui está provado. Isso aqui é um capítulo e versículos espirituais. Aleluia. Então vamos continuar. No versículo 25. Mas Abraão respondeu de onde? De onde? Lá do paraíso. Abraão respondeu do paraíso, onde Lázaro estava com ele, um lugar de paz, de descanso, um lugar que Deus criou para aqueles que servem Ele, para aqueles que creem no Senhor Jesus. E detalhe, são obedientes. Não são aquele crente que ouve a palavra inspirada pelo Espírito Santo e fala assim, não tem nada a ver. Cuidado com isso que não tem nada a ver. Amém? Então Abraão falou assim, mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Então olha só, mais uma vez é confirmado que Lázaro estava em paz, ele estava feliz, e foi isso mesmo que o Senhor Jesus veio trazer para nós, a felicidade, o reino eterno, o reino da salvação. Ele não veio trazer tormento. Então por isso que você precisa se arrepender, você precisa largar os seus pecados, precisa largar essas maquiagens, você precisa largar essa vaidade, essas coisas que é desse mundo. Então leve em consideração a sã doutrina do corpo. Deus não quer só o coração, Ele quer só o corpo, Ele quer a sua alma, e Ele quer o seu espírito e também o seu coração. E ali estava ali o rico. E ele estava o quê? Olha aqui, que Lázaro fala. Aliás, que Abraão fala. Você está sofrendo. E sofrendo aonde? Aonde que uma pessoa pode sofrer? É só lá no inferno. Lá no inferno que as pessoas sofrem. Então não perca a oportunidade que Jesus te deu, meu irmão. Se converta, arrependa dos seus pecados. Venha para Jesus. Porque o lugar que Ele preparou para nós é um lugar de descanso, é um lugar de paz e felicidade. Olha só, como o próprio Abraão falou, ele está feliz. Quem estava feliz? O mendigo que morreu com fome, cheio de bicho, mas depois ele recebeu o paraíso e a felicidade. Versículo 26. Então, Abraão continua, versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Olha que interessante. Abraão, ele continua aqui, ele disse, além disso, há um grande abismo entre nós. Entre nós quem? Entre Lázaro, entre Abraão e entre todos aqueles que também estavam no paraíso. E é engraçado que ele continua aqui, ó. Não é engraçado, né? Mas ele é bem claro nas suas palavras quando diz que tem mais pessoas, tanto no paraíso, onde Lázaro está, quanto também no inferno. Ele fala aqui, ó, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem ser do paraíso até ir ao inferno. Dos que podem, então aqui está no plural, ou seja, como também os daí não podem passar para cá, ou seja, muitos outros estavam no inferno. Então estou provando que o inferno existe, como também o céu existe. Por quê? Senão Jesus estaria mentindo. Ele veio pregar o céu, mas ele também falava do inferno. Então Jesus não era mentiroso. Jesus, ele ganhou nossas almas com o teu sangue, com o teu corpo, porque ele não era mentiroso. Aleluia? Então, meus irmãos, deixa eu tirar aqui o carregador, porque fica agarrando, começa a agarrar um pouco, né? E também porque o celular fica esquentando um pouco. Mas vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, 27, versículo 27. O rico disse, nesse caso, pai Abraão, o rico estava lá no inferno, ele respondeu, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai. Ou seja, no versículo 27, o rico queria que Lázaro ressuscitasse. O rico pediu que Abraão ressuscitasse Lázaro, o mendigo, e que ele fosse à casa do pai desse rico. Versículo 28. Porque eu tenho 5 irmãos, desde que ele vá,
e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Então, o rico lá no inferno, ele pedindo para que Abraão ressuscitasse Lázaro, para que ele fosse na casa do pai dele, e que também falasse aos irmãos e pregasse desse lugar o quê? Do inferno, para que eles também não fossem. E é isso que eu falo: abandone o pecado, meus irmãos, para que vocês não vá para o inferno. Eu quero deixar bem claro que a palavra diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, e não para os seres humanos, e não para você nem para mim. Mas só que o pecado, ele produz a morte, e o pecado, quando está maduro, ele produz a morte. O pecado produz a morte. O que você planta, e se for pecado, você vai colher ele. Então, em nome de Jesus, aquilo que morreu por você, que morreu por mim, que morreu por todos, arrependa. E hoje é dia. Hoje é dia. Deus vai te perdoar. Que seja um perdão genuíno. Então vamos continuar. 29. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Então Abraão falou com ele que ele tinha a lei de Moisés e também tinha os profetas. Só que hoje em dia, hoje você tem esse humilde irmão pregando a palavra para você, a palavra genuína, pregando o que o Senhor Jesus pregou e repetindo todas as palavras dele. O que a Bíblia fala assim, para que nós sejamos imitadores de Cristo. Então eu estou aqui repetindo e ensinando o que Jesus falou. Tanto é que quem disse isso aqui é o Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele estava vivo. Ele ainda não tinha ido para o sacrifício pelas nossas almas. Então só estou repetindo e ensinando o que ele ensinou. Então sim, o inferno real existe, assim como o céu também existe. E eu sou testemunha, porque além de Moisés e dos profetas, agora tem também as pessoas que têm o Espírito Santo. Atos 2, ali, que é a igreja que recebeu o Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo. E eu sou um desses testemunhas, eu sou uma dessas igrejas na terra para te ensinar a receber a sua recompensa, a recompensa da coroa da vida, lá no céu, lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, quando ela descer em Sião. Aleluia. Versículo 30. Só assim, só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico, lá no inferno. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Então o rico insistindo para que Abraão ressuscitasse o morto. Mas só que é o seguinte, só quem pode ressuscitar os mortos é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode ressuscitar os mortos é Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então Abraão não podia fazer nada. Uma, porque Abraão também é um ser humano. Abraão também morreu e foi para o paraíso, recebeu sua recompensa pela obediência ao Pai Todo-Poderoso no tempo dele. Aleluia, porque ele obedecia à voz de Deus. Então Abraão não pode ressuscitar ninguém, mas o rico no sofrimento pensava que ele poderia, e ele estava insistindo que ele fosse ressuscitado para falar com seus irmãos e com o seu pai. Por quê? Porque o rico estava no sofrimento. Esse rico ele estava no tormento. A Bíblia fala, que Jesus fala várias vezes, que lá o bicho não morre. Então imagina o bicho entrando no corpo e a sua alma recebendo esse bicho. E ele andando pelo corpo, você tentando arrancar e não pode, porque você não morre. Lá você pega fogo, lá é fogo, lá é trevas, lá tem demônios batendo. Não é para assustar vocês, meus irmãos, é para vocês se arrepender dos seus pecados. Jesus ele não vai te lançar lá, é você que se lança lá, por continuar pecando o resto da sua vida. Então, versículo 31 para terminar. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Ou seja, se você nessa vida, meu irmão, não crê nas palavras do Senhor Jesus, que sai por boca desse servo, ou de muitos outros servos, cheio do Espírito Santo, que tem autoridade para poder pregar a palavra verdadeira, que anda segundo a vontade de Deus, na vontade de Deus, se você não ouvir, quando você morrer, você, não posso dizer que você vá, você talvez sem Jesus,
vá para o inferno, onde esse rico está. E o que eu quero dizer, terminou aqui, então foi provado para você que sim, o inferno existe, que o céu também ele existe. E o que eu quero dizer, a Bíblia diz também que não tem como o homem servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve dinheiro. Mas, preste atenção, a Bíblia também fala que, assim, a Bíblia diz assim, Deus faz com que uma pessoa fique rica, e Deus faz também que uma pessoa fique pobre. O que quer dizer isso? É que tem pessoas que é tão ligada com Deus que quando ela fica rica, que quando Deus permite que ela obtenha alguma riqueza, alguma coisa, ela vai usar esse dinheiro para ganhar mais pessoas para o reino dos céus. Mas tem rico que ele não quer saber de Deus. Ele, com a riqueza, ele fica cego. O diabo consegue dominar ele. Ou seja, o principado do dinheiro, que é o mamão consegue dominar o corpo dele, consegue dominar a alma dele. E quando ele se volta para Jesus, o que acontece? Deus permite que ele perca tudo. Por quê? Porque Deus sabe que ele vai se desviar desse caminho se ele continuar rico. Que é melhor ele ficar pobre, Deus permitir que ele perca tudo, mas ele não perca a salvação e não perca o Espírito Santo. Amém? Então deu para os irmãos entender. Quer ver um exemplo? O próprio Jó, ele tinha dinheiro, mas o coração dele estava em Deus. E quando ele perdeu tudo, ele continuou com Deus. E Deus restituiu tudo para ele. E ele perdeu a salvação dele? Não, ele continuou com Deus. Então sim, meus irmãos, você pode trabalhar, você pode ser rico sim, mas não coloca o seu amor no dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Mas Jesus falou o quê? Jesus falou assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele diz também, amarás o próximo como ama a ti mesmo. Jesus não falou, amarás o dinheiro. Não, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Então sim, você pode ser rico, você pode abrir um estabelecimento. Eu conheço irmãos que são ricos, eu conheço irmãos que têm dinheiro, que eles têm muitos negócios, mas o coração deles está em Jesus. Os irmãos fazem muita obra e ganham pessoas para o reino dos céus. Inclusive, essa semana, eu fui no estabelecimento desse homem rico, esse homem que tem um dinheiro, né? Não posso dizer que ele é rico, mas tem uma boa condição, né? Tem um bom carro, tem muitos negócios, e ele pediu que eu fosse orar no estabelecimento dele. E eu fui orar, mas eu vejo no coração dele, Deus me revelou, que ele tem coração virado para Jesus, que tem um coração virado para as palavras do filho dele. Deus me mostrou isso em visão. E quando eu falei com ele, ô irmão, você leva quentinha na rua para os irmãos? E ele falou, levo. Então ele tem dinheiro, mas o coração dele está em Deus. Tem gente que tem dinheiro e se perde. Então tem gente que Deus permite perder riqueza. Eu conheço pessoas, eu conheço uma irmã, né? Não vou falar o nome dela, mas ela tinha muito dinheiro, mas ela era avarenta. Ela estava com o coração no dinheiro e Deus permitiu que ela perdesse tudo. E hoje ela continua firme com Jesus até hoje e já faz anos. Mas ela perdeu toda a riqueza, mas Deus conhece o coração dela. Então, aleluia, meus irmãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não significa que você não pode ter dinheiro. Significa que você não pode se tornar um empresário, tá? Então, assim, esse rico, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele ficou com o amor no dinheiro. Ele não quis saber de Jesus. Ele não quis saber da palavra que sai da boca de Jesus Cristo. Ele não quis saber das palavras que saem da boca das testemunhas de Jesus Cristo. Então, por isso que quando ele morreu, ele recebeu a recompensa da ganância dele, da avareza dele, de amar o dinheiro e não amar Jesus. Porque se ele amasse Jesus com dinheiro, o que ele ia fazer? Ele ia olhar para aquele rico. Ele ia olhar para aquele pobre. E quando ele olhasse para aquele pobre, ele ia lá dar comida àquele pobre. Ele ia cuidar daquele pobre. Ele ia vestir aquele pobre. Ele ia levar ele no médico. Ele ia cuidar dele. Mas o coração dele estava longe de Deus. E por estar com o coração longe de Deus, ele não conseguia amar o seu próximo. Assim como Jesus falou, ame o próximo como ama a ti mesmo. Ele passava direto. Todo dia tinha festa, tinha tudo. Ele comia do bom e do melhor, tinha as melhores roupas, mas ele não olhava para o pobre. E quando ele morreu, ele desceu ao inferno. Sim, meus irmãos,
está confirmado, ele foi para o inferno. E Lázaro, que era pobre e tinha um coração com certeza em Deus, com certeza, porque a recompensa dele foi o paraíso. Então, confirmo para vocês que sim, o inferno existe. E que sim, também existe o paraíso. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que colocaram o corpo, a alma, o coração, a mente, os seus olhos em Jesus Cristo, que é a rocha, que é o alicerce poderoso na terra, no céu e debaixo da terra, vão receber a vida eterna. Mas aqueles que colocaram a sua vida, o seu coração, o seu corpo no pecado, vão receber a condenação, vão descer ao inferno, porque não são dignos de entrar no reino do meu Pai e do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem entre no coração de vocês e que vocês se arrependam dos seus pecados. Ninguém é perfeito, nem eu sou perfeito, nem eu sou perfeito. A Bíblia diz assim: cuide-se para que você não caia. Amém, meus irmãos? Então, que todos fiquem na paz do Senhor, que não venha contra esse irmão, por favor. Se você vir contra esse irmão, não vai vir contra mim, você vai vir contra o Senhor Jesus, tá? Que todos fiquem na graça de Deus e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.